Olá, eu sou a Aline Camargo, professora de inglês e psicanalista, e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é psicanálise, quem é o psicanalista e qual é a diferença entre psicanalista, psiquiatra e psicólogo. Eu tinha gravado uma série de podcasts anos atrás, mas depois eu parei com esse trabalho de gravação de podcast. E hoje eu senti vontade de retomar com esse tema, com alguns estudos que eu venho fazendo. Depois vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória com a psicanálise. E vamos conversar, vamos fazer um bate-papo. O que é a psicanálise? A psicanálise, a gente costuma falar que ela é a arte dentro da ciência e a ciência dentro da arte. Ela é um procedimento para investigação de processos mentais. Dentro desses processos, nós damos ênfase às vivências internas e profundas, pensamentos, estímulos, fantasias e principalmente sonhos. Ele é um método baseado em investigação para tratamento de neuroses, para tratamento de problemas, de traumas, e está gradualmente se tornando uma ciência. Ainda não é considerada uma ciência. Esse método, investigativo, ele foi desenvolvido através de muitos escritos e muitas teorias, dentre elas que foram criadas e depois suprimidas por Freud. Então, Freud, ele é o pai da psicanálise. Hoje, nós temos diferentes tipos de abordagem psicoterápicas. E a psicanálise, ela é considerada uma dessas abordagens. Quem que é o psicanalista, O que o psicanalista faz? O psicanalista, ele é a pessoa, o profissional que aplica a técnica psicanalítica. Ele faz a terapia com o paciente, analisando. Eu não gosto nem de chamar de paciente, eu chamo de analisando. Ele pinta a paisagem daquilo que está acontecendo dentro da mente do paciente, do analisando. Como que se dá essa formação de psicanalista? Qualquer um pode chegar e se proclamar um psicanalista? Hoje, a formação da terapia psicanalítica, ela tem um tripé. E esse tripé fala que nós temos que estudar teoria, supervisão e análise pessoal. Esse é o tripé da formação de qualquer pessoa que deseja se transformar em um psicanalista. Hoje, diferentemente da graduação em psicologia, não há uma graduação em psicanálise. Há alguns requisitos. Um deles diz que a pessoa precisa ter pelo menos uma formação em nível superior. Mas ela não abole muito a análise leiga. Algumas instituições diz que para ser psicanalista tem que ser médico ou psicólogo. Freud discorria diferente disso. Mas a maioria delas exige pelo menos o nível superior e depois a formação em teoria, supervisão e análise pessoal. Cada psicanalista tem sua jornada de estudos, Ela é própria, individual e pessoal. Nenhum curso de formação em psicanálise vai formar um psicanalista. O que vai formar um psicanalista é a dedicação que ele coloca dentro desse tripé, as experiências que ele obtém, e eu acredito que seja uma coisa também, além da prática, o dom que cada um carrega dentro de si. Cada profissional, ele é responsável pela sua formação. E para poder praticar esse procedimento, ele precisa estar confiante das suas habilidades
de quem ele é para poder interagir com o paciente. É muito complicado quando você vai trabalhar com outras pessoas, né? Você vai trabalhar com emoções, com o inconsciente, você vai, através da associação livre. O que é isso? A livre associação, quando o paciente começa a te contar no divã tudo aquilo que vem na mente dele. Você vai ter que entrar e tentar descobrir o que está recalcado, xixes, inconsciente, sonhos. É muita responsabilidade você trabalhar com analisando. É uma vida, né, que você está trabalhando ali. Você está trabalhando com emoções. Então, nenhum que não se considera pronto para isso deveria assumir tal papel. O meu trajeto com a psicanálise. Em 2017, eu comecei a conhecer um pouquinho da psicanálise. Eu nunca me identifiquei com a psicologia, mas eu me identifiquei com a psicanálise. Eu conheci a psicanálise através de uma amiga, comecei a ler artigos sobre e comecei a ter curiosidade sobre aquilo. Então, no início, eu não pensei em querer me tornar uma psicanalista. Eu pensei em estudar, agregar conhecimento. Eu gosto muito de estudar. Eu tenho prazer em estudar. E quanto mais eu estudava, mais eu descobria que eu queria estudar. Mais vídeos eu via, mais conteúdos eu lia. Quanto mais livros de Freud eu lia, mais impressionada eu ficava com aquele conhecimento. Então, em 2016, no primeiro semestre de 2016, eu comecei a leitura. No segundo semestre, eu comecei a fazer uns cursos teóricos básicos, livres, porque não tem uma faculdade de psicanálise, como eu mencionei. E em 2017, eu decidi começar a fazer cursos mais profundos de formação. Aí eu fiz a formação em psicanálise clínica, fiz os estágios, eu trabalhei em estágio com idosos. Então, eu pratiquei a psicanálise na finitude da vida, né, com pacientes idosos. Fiz a teoria, supervisão, fiz análise pessoal também. Depois, também eu busquei uma pós-graduação em terapia analítica do comportamento infantil. Estudei essa pós-graduação. Depois eu procurei a psicanálise, uma pós-graduação mesmo em psicanálise. Fiz essa outra pós-graduação. E continuei fazendo workshops, continuei fazendo leitura, continuei fazendo análise pessoal. E hoje mesmo continuo estudando, continuo lendo, continuo fazendo workshops. Aonde eu vejo um workshop que me interessa e que me complementa, eu vou buscar esse conhecimento. Por isso mesmo que é uma coisa assim autônoma, né? É o profissional que vai mesmo, tem esse tripé que a gente deve seguir, mas é o profissional que vai mesmo buscando aquilo que lhe falta. Hoje, depois de 5 anos trabalhando com a psicanálise, eu consigo entender o que me falta para ser melhor e melhor. E eu consigo preencher essas lacunas buscando esse conhecimento por mim mesma, por si só. E é isso aí. Só uma coisa para complementar. O psicanalista, ele não é psicólogo, tá? Porque, como a gente falou aqui, o psicanalista trabalha com a teoria de Freud. O psicólogo, ele faz a graduação de 5 anos e ele aprende a trabalhar com diferentes tipos de terapia, com diferentes tipos de abordagem. Por isso que o psicanalista não pode ser chamado de psicólogo, ele não é um psicólogo, ok? E ele não é um psiquiatra, porque ele não é um médico. Ele é uma pessoa que trabalha com a terapia freudiana, ok? Espero que vocês tenham entendido. E obrigada por escutar meu podcast. Bom dia.